partir de agora no nosso SBT Esporte. Hoje o programa vai falar de muita pressão, clima quente. Aliás, mais quente que as temperaturas aqui nas cidades da nossa região, viu? A coisa tá sinistra lá no Corinthians e no São Paulo. Mas no Timão tem clássico contra o Santos. Aliás, o Santos também tem uma fumaça por lá. Hoje, claro, o São Paulo precisa vencer de qualquer maneira. E como sempre, você pode participar aqui com a gente no nosso SBT Zap. Vai lá, 18991437891. Boa tarde, Caio Esteves, senhoras e senhores. Beleza, Marião? Boa tarde. Como é que você tá, meu irmão? Tudo certo, boa tarde a todo mundo que tá em casa aí. Clássico decisivo, eu diria. Hoje acho que não... demissões eu acho que não tem nem como a gente ter, mais do que já tiveram, né? Mas o Diniz aí na corda bamba mais uma vez. O clássico hoje entre Santos e Corinthians vai dizer muita coisa. O Santos muito desfalcado, então acho que o Corinthians tem chance de voltar a vencer. A gente vai falar bastante aqui no programa. Como já dizia aquele grande compositor, coronavírus nunca me assustou. Ai, não, o bicho é bravo, né? É? O bicho é bravo. É o brabo Não, do momento, né? Não, coronavírus nunca me assustou, que a gente já tá vendo coisa pior. Isso, exatamente. Vamos falar do Corinthians. Como eu adiantei para você, o programa de hoje vai ser carregado de pressão e a gente vai começar com o primeiro time que tá com a barra pesadíssima, o Corinthians, que recebe o Santos lá na Neoquímica Arena às 7 da noite. Teve protesto, Cássio falou na coletiva, fumaça. Põe na tela. O Corinthians, que está com 3 vitórias em 13 rodadas, vai receber o Santos na Neoquímica Arena às 7 da noite. A equipe de Diego Coelho não vence há 2 jogos e está bastante pressionada. Prova disso é que torcedores fizeram protesto em frente ao CT Joaquim Grava. Nenhum nome foi poupado, incluindo o Cássio. O goleiro foi o escolhido para falar na coletiva de imprensa e defendeu as manifestações sem violência. Eu sempre fui um cara muito aberto, cada um tem sua opinião sobre o protesto ou não. Espero que não tenha violência, não tenha nada. Há cobrança pelo momento, um clube como o Corinthians sempre há muita cobrança, mas nós temos que nos preocupar em melhorar a equipe do Corinthians dentro de campo, até porque nós podemos e temos a obrigação de fazer o Corinthians sair dessa situação, ficar entre os primeiros, porque é onde o Corinthians merece estar. Não teve violência, mas teve clima de guerra decretado. É guerra! É guerra! É guerra! Amanhã é guerra! E para este jogo tratado com grande importância, Coelho não vai poder contar com Cantilho e Otero, convocados para as seleções. A escalação não tem muito suspense e deve vir com Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Lucas Piton, Gabriel, Rony e Luan, Casares, Léo Natel e Jô. Tá aí o time do Corinthians. Agora vamos para o outro lado, o Santos, que está vivendo um dos piores momentos administrativos da história do clube. O Santos vem sem 9 jogadores no elenco principal. E o Cuquinha, irmão do Cuca, quem vai comandar a equipe, porque o Cuca foi expulso no último jogo. Põe na tela o Santos. O Santos tem 5 empates, 5 vitórias e 3 derrotas no Brasileirão. A equipe de Cuca não vai ser treinada por ele, que está suspenso. Quem assume é o auxiliar Cuquinha. Assim como o técnico, diversos jogadores estão fora. Alisson, Lucas Veríssimo, Marinho, Soteldo, Arthur Gomes, Carlos Sanches, Raniel, Vladimir e Rainer. Mais de meio time. O Peixe deve mudar o sistema de jogo e vir num 4-4-2, com João Paulo, Pará, Alex, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Pituca, Jobson, Madison e Jean Mota, Lucas Braga e Caio Jorge. O volante Jobson ganhou muitas oportunidades com a chegada de Cuca e falou sobre a confiança que o treinador tem lhe dado. A gente está muito feliz, né? A gente vem de uma sequência muito boa. Depois da chegada do professor Cuca, ele começou a passar bastante confiança para a gente conseguiu colocar em campo pouco do que ele pede ainda, mesmo sem treinar a gente está conseguindo fazer bons jogos, então acho que amanhã é mais uma batalha, mais uma guerra que a gente tem que enfrentar e tentar sair de lá com os 3 pontos.
ele me cobra bastante, ele fala que eu consigo fazer até mais que uma função, então aonde ele pede para jogar ali eu tento fazer o meu melhor, tento ajudar a equipe. Mesmo quando não dá para ser na técnica, a gente vai na vontade, mesmo não sabendo muito da função ali como zagueiro, mas é que nem eu falei, a gente procura ajudar a equipe e tentar vencer os jogos, que isso é o mais importante. Será que toda essa vontade vai ser suficiente para vencer o Clássico e chegar ao G4? Do visitante ao mandante. Começando do visitante, é um time muito bem preparado, muito bem treinado pelo Cuca, apesar de estar num quarto domingo, e ele já disse que o time cansa. Desgastado. Vai ser em 9. O time vai remendado, mas a gente já viu que times remendados do Cuca dão liga. Já ganhou o jogo remendado, sem zaga. Né? Do outro lado, a gente tem um Corinthians, numa pressão danada, interna, externa. Cássio, que é o maior ídolo, o cara que tem mais história, mais títulos do Corinthians, pressionado para dar resultado, para ser o líder que ele precisa ser. A gente não tem um craque no time do Corinthians, como todos os times dos últimos tempos teve, um craque, um cara diferente. Esse ano a gente ainda não viu. Era para ser o Luan. Então, é a primeira vez que a gente vai ter um Santos e Corinthians, ou um clássico paulista dentro do Campeonato Brasileiro, que não tem favorito. Eu também acho. Até então, quando a gente falava do Santos jogando com o time completo, como estava jogando, eu imaginei que o Santos era favorito. E realmente, pelo momento, não tem como falar o contrário. Mas olhando pela situação atual dos desfalques, assim, o Santos está sem um ataque inteiro e meio campo quase inteiro também. Eu acho que o Corinthians tem chance de vencer por jogar em casa, por precisar fazer o resultado. Então eu acho que tem mais chance de se recuperar. Eu acho que nada melhor do que você começar uma recuperação vencendo um clássico, mesmo sendo contra o Santos, onde os torcedores, até do próprio Santos, não consideram o maior rival o Corinthians e vice-versa. Mas eu acho que é muito importante, acho que o jogo de hoje é muito importante, como a torcida falou, gritou, na verdade, nos protestos que era guerra. O Santos também, o Jobson falou do outro lado que também é guerra, porque cada jogo tem sido uma superação maior para o time do Santos, que está muito desfalcado. Eu acho que o jogo de hoje é realmente guerra. Então todo mundo precisa da vitória, acho que o Corinthians precisa mais para desafogar, mas vai ser um jogo 50-50, como você falou, Mário. Hoje eu não enxergo favoritismo pelo momento do Corinthians, que mesmo com o time completo, tem desfalques do Otero e do Cantillo, não está no momento bom, e o Santos que está todo remendado, como você disse, né? E qualquer um dos dois lados que perdeu o jogo vai ter muita fumaça. Vai. A fumaça vai perdurar ainda. Eu acho que o Santos está um pouco mais tranquilo, porque o Cuca está fazendo ali. Sim, ele catou, chegou e falou, vou resolver isso aqui. Chamou o problema no peito, colocou o time em campo que ele acredita, trabalhou o time rendeu. O time deu resposta. O Corinthians não rende, né? O Corinthians é o contrário, né? O Corinthians, o Coelho está ali, é muito clara a posição do Coelho ali de ser um treinador tampão. Eu mesmo não percebo do Coelho que ele esteja trabalhando ou se esforçando para tentar ser efetivado. Eu acho que a gente até falou disso aqui, que o Coelho, ele querendo ou não, ele não sendo efetivado, ele tem segurança para trabalhar dentro do clube nos times de base. Então isso envolve também a questão do interesse profissional do treinador. Mas para mim a vitória para o Corinthians é muito mais necessária que para o Santos. Rafa, me dá 15 segundos para encerrar o assunto Corinthians. Eu acho o seguinte, torcida tem que protestar, ok, a partir do momento, e essa coisa de ir para cima, sem violência. Exatamente, isso. O protesto sem tem que violência. ser do jeito que tem que ser aí. Claro. Passou disso, já perdi a razão. Já perdeu a razão. Né? Acho que tem que protestar. Esse é o limite. A Gaviões até é paciente demais, na minha visão, porque demora, faz reuniões até ir protestar, mas eu acho que nesse momento realmente os jogadores precisam entender que eles precisam render mais. Então vamos lá, vamos continuar falando de pressão, e pressão lá em alta. É o São Paulo que vai receber o Atlético Goianiense no Morumbi, e o jogo é às 20h30 da noite. O Diniz deve fazer aí várias mudanças na equipe. Vamos ver na tela. O São Paulo de Fernando Diniz só tem uma alternativa: vencer. Já são 7 jogos sem triunfos, contando o Brasileirão e Libertadores. Ainda pesam sobre Diniz a eliminação do Paulista para o Mirassol e a recente queda na Libertadores. O principal desfalque do tricolor é Luciano, artilheiro do time no Brasileirão com 5 gols, que está suspenso. O time deve vir com várias modificações e as apostas são Thiago Volpi, Juan Fran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno,
com Brenner isolado lá na frente. Torcedor do São Paulo, quando vê o Juanfran na direita, fala, lá vem a Avenida Juanfran. E não tá errado de falar isso, de imaginar isso, né? O Juanfran, nem ele nem o Igor Gomes, na verdade, estão rendendo o que se esperava na posição ali, né? Com o Juanfran muito menos. O Juanfran é um jogador já quase para aposentar, que ele apoia jogando de zagueiro, eu acho que ele joga bem, mas de lateral ele não tem o mesmo rendimento, né? E São Paulo precisa vencer, né? Mesmo sem o Luciano, com o desfalque, a pressão do São Paulo também é grande, apesar de estar numa colocação melhor que a do Corinthians, por exemplo, na tabela, mas a gente já vê que já caiu, já está em sétimo, estava no G4 ali, se mantendo, já está lá em sétimo, daqui a pouco você perde 2 jogos seguidos, você está lá embaixo. Eu fui duramente criticado há um tempo atrás quando contrataram o Juanfran. Falei, pra que contratar esse cara? Pra que o São Paulo contratou o Juanfran? E aí teve muitos São Paulo falando, não, mas é um cara que jogou no Atlético de Madrid, um cara experiente. Tinha posição, né? Agora tá todo mundo lambando o cara. Ele tinha que jogar de zagueiro. Tinha que ser ele de zagueiro, e talvez, não sei se titular ou não, e o Daniel Alves de lateral. Você tem um bichinho aqui. O Daniel Alves de lateral. Então, acho que usar ele na função que era a função original dele na seleção espanhola, foi campeão da Copa do Mundo. Hoje, o cara com quase 30, ele tem, se eu não me engano, 33, 34 anos. O cara não vai render igual. E o futebol brasileiro é muito competitivo, com gramados pesados. O cara já tá um pouco mais velho, mais desgastado. Não deveria nem ter vindo, vai, Caio. É que você é um garoto muito bom, um coração bom. Não, entendeu? Ele é bom jogador, sim. Ele jogou bem no Atlético de Madrid. Lá na paz nega dele. Não adianta, ele não vai salvar a pátria aqui. Se o Daniel Alves não tá salvando. Lá pras negas, lá jogar no... Fala um time no Palma de Maiorca. O Celta de Vigo lá, né? Jogar o Campeonato Espanhol num time pequenininho tá uma coisa. Agora jogar num time erro do gigante, São Paulo, né? Que quis fazer uma aposta exagerada. WhatsApp, Anderson José de Pereira Barreto, muito boa tarde para você. O Corinthians ganha do Santos hoje? Ou se não trocar o técnico, continua assim? Eu acho que... O Coelho não tem culpa, eu acho que né? o Coelho, eu não vejo o Coelho como culpado do momento do Corinthians, não. Acho que ele está tentando se esforçar para fazer o time render mais, e isso pode ter um reflexo na questão do trabalho dele dentro do Corinthians futuramente, mas o Corinthians ele não tem opção, ele tem que, até dezembro ele vai ter que tocar o barco desse jeito. Eu imagino que ninguém queira treinar o Corinthians porque sabe que em dezembro pode sair. Esse é o problema. O João Vitor de Araçatuba. Mário, será que o São Paulo ganha hoje? Aposto em 2-0. João Vitor, era para ganhar, porque o Atlético Goianiense é um time que a gente colocou aqui desde o começo, um time muito fraco, o elenco não é tão forte, mas o histórico do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro mostra o contrário. Está dificultando muito a vida dos grandes, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense. Fez pressão no Corinthians lá na Arena. Quase ganhou do Corinthians. Então o São Paulo tem vida duríssima hoje no Morumbi, viu, João Vitor? Um abraço para você. O Douglas de Bela Vista do Paraíso, lá no meu Paranã. Como já dizia o Borghetti. Lá no Paranã. O Coringão vai ganhar do Santos de 1-0 hoje. Tá bom. Beleza, Dougão. Eu acho que 1-0 é bem possível. O Cleiton de Adamantina, que está numa bela piscina. Que inveja. Meu Deus. Boa tarde. Na minha opinião, o Corinthians não está jogando com raça. A diretoria está de brincadeira com tudo isso. Manda um parabéns para esse monstro aí. Esse jogou muito pelo Timão. Quem? Dida. Esse é um monstro, né? Tá fazendo hoje 47 anos, não é isso? 47 anos. Monstro, esse era monstro. Esse ídolo do Corinthians, do Milan, campeão de tudo que você possa imaginar. Praticamente tudo, né Mário? É um absurdo de jogador. Foi espetacular na carreira e merece nossa admiração também. Era aquele catador de pênalti que depois a gente nunca mais viu igual, né? Eu acho que pegador de pênalti como o Dida são poucos. Pergunta pro Raí. Exatamente. A gente volta já. Falamos de Santos, Corinthians, São Paulo. Tá na hora de falar de Palmeiras. A equipe do Vanderlei Luxemburgo vai com mudanças na defesa para enfrentar o Botafogo hoje às 9h30 da noite no Engenhão. Luxemburgo não está tão pressionado quanto os outros treinadores de São Paulo, né? Mas também vai sofrer com desfalques para escalar o time. O Vinha, Gustavo Gomes e o Everton estão nas suas seleções. O Luiz Adriano está fora, está fazendo transição física. E junto com o Lucas Esteves, que também assumiria a vaga na lateral esquerda. As principais modificações são na defesa. Vamos lá então, vamos dar uma olhada na escalação desse Palmeiras que vai lá
para o Engenhão, no Rio de Janeiro, para o jogo. Vamos lá, põe na tela. Tem o Jailson, que renovou o contrato novinho em folha, Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e o Scarpa de lateral esquerdo, olha só. Já jogou na posição, já. Patrick de Paula, Bruno Henrique, Rafael Veiga, Wesley, Rony e William. Olha, pode ser a nova função do Gustavo Scarpa. Por que não o lateral esquerdo? Se der certo, mas o Vinha é muito bom de bola, né? Então, acho difícil tirar o Vinha da posição ali, não tem nem como, que é um baita jogador. Mas olha o time do Palmeiras e tá com desfalques, né? É um ótimo time, né? Você ter elenco é diferente, né? Então você pega e olha ali na frente com o Rony e o William. O Rony ainda precisa melhorar, mas já deu uma melhorada. Olha o gol. Só o gol já exatamente, assusta. A zaga excelente. Assim, o time do Palmeiras, mesmo misto, digamos assim, é um bom time e é favorito para mim no jogo. Eu acho que consegue vencer, sim. Só para mim, o único cara que realmente está muito abaixo do que jogou nos últimos anos é o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique hoje, ele tá naquela fase naquela draga, que não tá dando nada certo. Nada dá certo, Mas o time do Palmeiras é excelente, Rafael Veiga no bom momento, Patrick de Paula nem se fala. Então acho que consegue vencer, sim, é um bom time. Mas o Bruno Henrique, o problema do Bruno é que ele é um jogador que ele precisa de sequência. E ele está sendo reserva no Palmeiras. Então ele não tem uma sequência. O Bruno, quando ele joga seguidamente, ano retrasado, ano passado, foi crucial no Palmeiras, né? Aí quando ele perde a vaga e entra picadinho, acho que ele aí não rende como ele tem que render, né? Mas é um timaço. O Wesley tá voando, né? O Wesley jogando muito, o Rony tá melhorando, o William Bigode sempre é aquele cara regular. Então o Palmeiras acho que é favorito pro jogo, sim, tem um ótimo time, mesmo com os desfalques, né? Exatamente. E a dupla de jovens volantes falou ontem na coletiva da seleção, Douglas Luiz, do Aston Villa, e Bruno Guimarães, do Lyon. Os dois jogadores estão com grande expectativa para a estreia do Brasil, porque o assunto agora é eliminatórias para a Copa do Mundo. Fala, garotada. Campeonato muito difícil, né? Que vamos ter esse tipo de dificuldade até pelos treinamentos que a gente vem fazendo. Mas o professor Tite, claro que tá ciente disso tudo. Estamos todos preparados para a sessão de treinamentos e os jogos que vamos enfrentar agora. E é isso, a gente está à disposição do professor, trabalhar forte para a gente poder dar continuidade no trabalho do professor Tite e poder sair com a vitória. Estar aqui vestindo a camisa da seleção, ainda mais pela primeira vez, é um sonho realizado, sempre almejei isso, sempre foi, como eu disse, um sonho. Então eu estou aqui realizando um sonho meu, de toda a minha família, dos meus amigos, e como sempre espero poder dar o meu melhor. Seleção brasileira, um momento de renovação, de algumas mudanças. Volto a insistir aqui no programa que o nosso principal problema hoje do futebol brasileiro, para a seleção brasileira, são as laterais que a gente tem dificuldade. Do meio para frente a gente sempre acha bons talentos, mas atrás, as laterais, principalmente esquerda e direita, nós temos muito problema aí. Bom, time, a convocação, o Tite está testando alguns nomes, né? Eu acho que vai ser legal observar o Matheus Cunha, se ele for jogar. O próprio Gabriel Menino, que para mim, acho que não era o momento de ser convocado. Tem outros jogadores da posição para testar, mas vai ser legal também de ver. O Bruno Guimarães, eu acho que ele sim, realmente é a hora dele. Jogou no Lyon, fez uma Liga dos Campeões, Champions League muito boa. É um jogador muito regular, toma conta do meio campo, chegou no Lyon já destruindo, jogando muito. Então ele realmente merece essa oportunidade. E tem outros jogadores também, né Mário, que o Tite vai testar, fora aqueles que já são presença VIP, digamos assim. O caso do Neymar, que é referência na seleção hoje, um dos líderes desse elenco aí. Vamos ver, acho que tem chance nas eliminatórias, os adversários não são tão difíceis, né? Bolívia e Peru. Mas vai ser legal para testar e para olhar como esses jogadores se adaptam à seleção e jogam num jogo oficial, sem querer fazer testes em amistosos, que eu acho que tem um peso diferente. Sim. Então acho que quando você testa numa eliminatória, que é uma competição oficial, tem aquela pressão um pouco maior, eu acho que dá para ver realmente o rendimento. Eu acho que a seleção está num caminho ali, não dá para a gente falar de uma evolução grande, porque o calendário também prejudica muito, mas acho que está no caminho para tentar achar o time para a Copa do Mundo de 2022, vamos ver como vai ser. A gente está aqui falando da seleção brasileira, de renovações, que nós temos problemas nas laterais. Mas, amigo telespectador, imagina você se você fosse argentino e tivesse que ouvir a coletiva do seu treinador da seleção, que ele ainda não sabe nem o que ele vai fazer com quem ele convocou, porque é uma nova
uma Safra, renovada, né? uma nova Renovação. safra que ninguém sabe o que vai acontecer. O Messi falou que ele está lá para ajudar os meninos, né? É a última Copa do Mundo dele, segundo o próprio Messi. Você imagina? A gente está aqui ainda ponderando, você imagina? Mas é o caminho. A seleção alemã, em 2006, ela fez exatamente isso depois de perder a Copa na semifinal para a Itália, lá na Alemanha, em casa, você perdendo uma semifinal, mais ou menos o que aconteceu com o Brasil aqui com a própria Alemanha. A Alemanha iniciou não vinha bem, tinha perdido a Copa do Mundo de 2022 para o Brasil, precisou fazer uma renovação geral e fez isso. Em 2006, poucos jogadores que jogaram aquela final de 2006 ficaram na seleção. E aí começou um trabalho muito aprimorado, muito demorado, muito certo, muito analítico com o Joaquim Löw, que depois veio a ser campeão em 2014. Então, acho que seleção é isso. Seleção é tempo, é trabalho, você começa a renovar devagar, você vai achando as posições, você começa a integrar os jogadores, porque eles se encontram muito pouco, né? Então, assim, se a gente for olhar o calendário de seleções, eles demoram para se encontrar, para ter entrosamento. E a Alemanha então, vai beliscando, né? Exato. Vai Então, beliscando. enquanto num clube você consegue fazer em uma temporada, juntar um elenco, criar uma identidade de jogo, na seleção você demora 2, 3. Então, você tem que ter esse tempo para fazer isso. E a Alemanha fez isso e deu super certo, né? Hoje é referência. Agora a gente vai de futebol da região, o Mirassol que está se preparando para receber a Ferroviária no domingo às 7h. A Ferrinha, que é líder do grupo 7, mas se o Mirassol chega a vencer, iguala os pontos e entra na zona de classificação. É um clássico que promete e a gente vai ver o que o Eduardo Batista espera da partida. Põe na tela. É um clássico regional, um jogo difícil. Acho que a Ferroviária, em termos de formatação de elenco, está à nossa frente. Acho que eles começaram antes, né, investiram bastante alto e a equipe já vem jogando junto há algum tempo. Né, então, talvez aí seja a busca para neutralizar tudo isso. Né, a gente também está em evolução, né, uma equipe que vem ganhando corpo, que vem jogando bem, né, e a gente tem que estar atento. Né, a Ferroviária é um time muito técnico, que tem bons finalizadores, um time bastante experiente e a gente tem observado que a gente pode jogar também, né? Nós temos que marcar, que neutralizar, mas nós temos que manter a mesma dinâmica que a gente tem feito nos primeiros jogos, né? De procurar jogar, de procurar criar, colocar a nossa intensidade, nós vamos estar jogando em casa, né? E buscar a vitória. Como você mesmo disse, né? Acho que mais que os 3 pontos é uma confiança maior aí para a continuidade da competição. Então, são 2 empates, uma vitória e uma derrota. O Eduardo não tem essa pressão porque ele está aqui no interior, a coisa não é tão assim. Mas precisa começar a mostrar resultado. A Série D, ela exige isso. Né? Não pode ficar nessa coisa que ainda é começo. Daqui a pouco já passou o tempo, né? Precisa dar uma acelerada na rapaziada. Vai afunilando, você vai ficando desesperado, vai ficando longe a classificação, então quanto mais cedo começar a vencer, melhor. O Mirassol está nessa tentativa aí de evolução com o Eduardo, como você falou, não tem a pressão, né, que tem em outros clubes, mas é legal a gente ver esses clássicos do interior, né, Mário? Ontem teve Ponte Preta e Guarani, a Ponte venceu por 2-0. Jogão, o goleiro da Ponte fez uma defesa o Ivan, absurda. Um baita goleiro, espetacular. O cara tá lá, né, que treinava o Mirassol, tá lá no Guarani. E a gente vê esses clássicos do interior de São Paulo, de Araraquara, aqui próprio da nossa região de Mirassol, é bem legal. O Novo Horizontino também jogando bem. Vamos torcer, vamos ver como o Mirassol vai se sair. A Ferroviária não é um time, não é um time fraco, não é um time que começou a jogar campeonatos paulistas da primeira divisão nos últimos anos, tem conseguido permanecer, então realmente é aquele time que faz aquele mesmo calendário que o Mirassol faz, né? Monta o time mais competitivo para o Paulista, depois monta um time mais alternativo para a Série D, e a Ferroviária tem força para isso. Vai ser um jogo interessante, vai ser um jogo bem legal, mas é o que você falou, é a hora do Mirassol começar a vencer e começar a pontuar. É isso aí, vamos lá, Mirassol, força aí pra vocês, viu? Bom, mais uma partida super emocionante nas finais da NBA. E o Lakers fez mais uma vez valer aquele baita elenco no jogo 4 em cima do Miami Heat. A partida foi bastante acirrada, a definição só aconteceu no fim do último quarto. O jogo terminou em 102-96 para os Lakers. O Adebayo, que retornou, produziu bastante, mas não conseguiu evitar a derrota. O LeBron foi decisivo, marcou 28 pontos, pegou 12 rebotes, deu 8 assistências. E ainda o Anthony Davis, que marcou 22 pontos, pegou 9 rebotes, deu 4 assistências, 4 tocos e ainda teve a incumbência de marcar o melhor jogador do Miami e fez isso com uma excelência absurda.
sexta-feira, é isso? É sexta-feira, isso. Sexta-feira tem o jogo 5, né? Isso. Tem o jogo 5. Pode definir o campeonato, né? E aí já era ou não. Eu acho que a vaquinha já tá no precipício. Eu também acho que é difícil. A única vez que um time virou um 3-1, porque quem fizer 4 vence, melhor de 7, né? A única vez que um time virou 3-1 foi justamente o Cleveland Cavaliers do LeBron, que era o time do LeBron James. Em 2016 estava 3-1 pro Golden State Warriors, do Curry, do o time do Klay Nutella Thompson. da NBA. Exatamente. O Golden State. O time que chegava lá e fazia 4-0, varria todo mundo, né? Mas aí o Cavaliers foi lá, o Cleveland conseguiu virar. Foi a única vez na história da NBA. Então, assim, se acontecer do Miami conseguir virar esse placar e vencer 3 jogos seguidos, vai ser a segunda vez na história. Então, assim, não é impossível, não dá pra dizer que mas é muito difícil, ainda mais do jeito que o Lakers tá jogando. O LeBron muito consistente, apesar de ter ido um pouco mal ontem, eu achei que ele não jogou no nível dele, mas o Anthony Davis, quando um não joga bem, o outro joga, né? Essa que é a diferença de você ter 2 estrelas no elenco, né? E na NBA as regras para você contratar jogadores é bem complicada, tem ali o teto de salário, tem a questão das trocas, então ontem o Lakers fez o dever de casa aí, agora chega como favoritíssimo para vencer. O Lakers foi bem primeiro, o primeiro quarto foi bem, o segundo o Heat igualou e passou, no terceiro foi pau a pau e no quarto eu achei que o Miami ia ganhar, mas aí teve jeito. Não deu jeito, né? WhatsApp, vamos lá, o André Demas de Presidente Bernardes, Palmeiras vence o Botafogo 1-0, bom resultado, André. Também acho que é favorito. Isso aí, vamos lá, o Keiko louco. Keirson Henrique de Guzolândia. Será que é o Keirson? O K9? Meu Deus. K9, hein? Saudades do K9. Ô, louco, Keirson. Oi, gosto muito do programa, assisto todos os dias. Manda salve. Põe na tela aí. Alô? Não é. Olha lá. É melhor ainda que o K9. Melhor ainda. Esse é o K10. Alô, Keirson. Abraço pro Keirson aí. Segue o bonde. Vamos lá. Junto. A Ellen de... Olha, Guzolândia em peso aqui. O Cássio vai sair do Corinthians? Não, tem contrato até 2022, Ellen. Não sai não. Não sai não. Muito difícil. Muito difícil. A Nanda Moura de Badiba City. Boa tarde. O que vocês acham que o Corinthians deve fazer para jogar bem? Assisto vocês todos os dias. Amo vocês. Mandem um abraço para Badiba City e vai, Corinthians. Nanda, tem que jogar bola. Melhorar a finalização também. Porque no último jogo finalizou 12 vezes, só 3 no gol. Então tem que acertar os chutes aí pro gol para ter alguma chance de marcar e vencer os jogos. É isso. Vambora, seu Rafael? Bora. Então vambora. Se você quiser rever o programa, a gente tá lá no tela2.com.br. Beijo pra vocês. Amanhã já é quinta-feira, que loucura. A semana tá passando rápido. Até amanhã.